Agora a gente vai trabalhar a velocidade na fotografia, o tempo de exposição, usando como referência um tema muito interessante que dá muitas possibilidades, que é o tema da água. Observe agora essa primeira foto que foi batida com a velocidade 1000. A gente tem aqui o efeito da água congelada, a gente vê todos os pontos bem definidos e com o reflexo da luz na água a gente vê esse brilho que deu. Por quê? As gotas estão todas congeladas, então esse reflexo ele fica mais evidente. Deu esse efeito na foto. A próxima foto que a gente fez foi com a velocidade 125. Nessa foto, a gente ainda tem um pouco esse efeito do brilho, do reflexo da luz sobre a água, mas a gente já tem aqui vários rastros mostrando que a água está em movimento, dando esses traços na imagem. A próxima foto que a gente fez foi com a velocidade 1/15. Nessa velocidade 1/15, a gente já tem um outro efeito, o reflexo da luz diminuiu na água, porque a água está com uma sensação maior de movimento, gerando até uma certa mancha sobre a imagem, e o registro do movimento, ou seja, você consegue mostrar que a água está passando por cima da bromélia, formando como se fosse uma mancha, uma névoa por cima da imagem da bromélia. Vamos ver aqui agora um outro exemplo, explorando também esse recurso de longa exposição na fotografia, também trabalhando com a água, uma situação que é relativamente fácil da gente encontrar, uma cachoeira. A primeira foto que a gente fez aqui foi uma foto capturada com a velocidade 1000. Nessa foto, a gente observa que a água que corre pelas pedras, ela está congelada, ou seja, isso é uma situação artificial. Se a gente chega e vê uma água em movimento descendo numa cachoeira, a gente não vê a água congelada. Mas se você quer esse efeito, tudo bem, não tem problema, não está errada a foto. Mas é um efeito artificial, não é assim que a gente enxerga. Aqui a gente tem a velocidade 1/500. A gente percebe que a água ainda está relativamente congelada, mas começa a ter alguns borrões surgindo na água que escorre na pedra. Na velocidade 125, isso fica mais nítido, mas eu diria que fica entre um efeito de congelado e um efeito de borrado. Ou seja, uma situação intermediária. Fica um pouco no meio do caminho, na minha opinião. Essa foto ela já foi capturada com a velocidade 1/40. Essa velocidade 1/40, inclusive, é uma velocidade muito próxima da nossa percepção humana, que é em torno de 30 quadros por segundo, a velocidade 1/30. Então, nesse caso, se você quiser fazer uma fotografia que tem mais semelhança com aquilo que você vê na hora que você está diante de uma água em movimento, você deve ter essa referência para você fazer a foto, algo em torno de 30. Na velocidade 1/5, a gente tem a imagem da água em movimento mais borrada, até a própria água do fundo do poço também já começa a manchar um pouco, ficar um pouco borrada, só as rochas que estão bem congeladas, e o efeito do véu começa a acontecer. Você fica um pouco entre o efeito do véu, daquela mancha maior, e o resultado que você vê com os olhos mesmo. Na próxima foto, feita com meio segundo, você já tem um efeito do véu mais consistente, uma mancha mais bem formada, e aí você consegue explorar mais uma coisa que é muito comum de explorar na fotografia de água, que é o efeito do véu quando a água corre pela cachoeira, o efeito da mancha, para você explorar o movimento na água. Por fim, a gente tem uma foto aqui de 2 segundos de exposição. Essa foto, ela já inclusive começa até a perder um pouco de efeito no movimento da água. Então, a partir de meio segundo em diante, você já começa a observar que qualquer pequena variação você pode sair do seu ponto também. E esse ponto ideal vai variar de acordo com o desejo de cada um. Então, nesse caso, o último aqui, a gente tem uma foto com 2 segundos de exposição, com um efeito de véu bem consistente. Um aspecto que eu queria destacar aqui é o seguinte: a gente fez uma foto da cena da cachoeira sem nenhuma pessoa. Ou seja, se eu fosse fazer essa foto com um elemento, uma pessoa dentro da imagem, eu teria que pedir para essa pessoa realmente ficar consciente da foto, ficar estática, ficar congelada, porque esse efeito de véu que a gente só consegue a partir de meio segundo, para uma pessoa é muito tempo de exposição. Então a pessoa tem que estar atenta na foto, tem que estar realmente estática, senão a foto vai sair com aquele defeito, efeito de pessoa borrada. E o que você quer borrado aqui é só a água e o cenário congelado.